Vamos lá, Vera. Vai ler você? Sou eu? Então tá. tá. Quem que está para ler? Quem que pegou o Evangelho? Posso ler, eu estou com ele aqui. Então tá. Capítulo Então, vamos lá, 9, meus tem queridos. 8. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, capítulo 9, Maria item José. 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam, erradamente, com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. É linda essa mensagem, né? Deus Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia divina, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer por essa oportunidade de estudo. Agradecer aos amigos e irmãos do Centro Espírita Leon Denis, que têm a possibilidade de estarmos aqui juntos estudando. Abençoe o nosso estudo desta tarde, que possamos ampliar a nossa visão para que possamos absorver todos os ensinamentos que essa obra nos oferece. Abençoe, Senhor, aqueles que estão no momento de sofrimento, que cada um deles possam ser abraçados pela tua misericórdia infinita, levando a cada um consolo, a confiança, a fé e a coragem. Por tudo isso, Senhor, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Abre seu microfone, Amália. Prontinho. Muito bem, meus amigos. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo da Gênese, que é muito importante, né? Mas, assim, eu vou dar uma resinha para trás, como diz sempre o nosso amigo Lore, né? Dar uma resinha para trás, só para a gente lembrar a importância de se estudar esta obra. Porque nós sabemos que não basta só você estudar a obra, você tem que saber por que dessa importância. O que essa obra traz? Cada livro da codificação
tem a sua especificação, a sua especialidade, seu objetivo a alcançar, né? Para fazerem um corpo completo de trabalho do Senhor Jesus na humanidade, né? E eu gostaria de trazer para vocês, antes de pegar lá o item 6, para dar continuidade ao que o Paulo já trouxe para nós, eu me lembro muito, isso ficou muito marcado para mim, eu gosto sempre de passar essas informações, porque eu acho que clareia muito o entendimento da gente. Por ocasião dos nossos encontros da Gênesis aqui na nossa casa, o Dr. Herman deu uma comunicação, uma mensagem falando sobre a importância dessa obra na vida da humanidade. E lembrou para nós quanto que nós deveríamos nos estimular e estimular as pessoas a estudarem a Gênesis, por ser exatamente um livro de ciência. Ele falou, a humanidade, principalmente no campo religioso, a humanidade rejeita a ciência. Né? Te lembra lá o capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência com a Religião? O Espiritismo veio trabalhar isso para a humanidade, porque ambas são leis divinas. Né? E o doutor Herman diz que os homens, naturalmente, desenvolveram, por conta daquela briga que veio ao longo de séculos, né, da ciência com a religião, uma separatividade, né, que houve, uma rejeição, uma briga, que até hoje ainda caminha isso aí, mas já está bem melhor e vai diluir. Né? Mas ele afirmou o seguinte, que por conta dessa rejeição, e como a ciência espírita, a Gênese, é uma obra de ciência, que até a segunda fase, que é outra coisa que eu vou trazer para vocês aqui de informação, que é a segunda fase do Espiritismo. Né? Porque os 4 primeiros livros é a primeira fase, que eu vou ler para vocês aqui do São Luís. O que São Luís fala dessa primeira fase do Espiritismo e a segunda fase, que é a Gênese. Então, o doutor Herman falou que para nós podermos aceitar, entender o que os espíritos estão trazendo para a humanidade a nível de Gênese. O que a Gênese significa? A criação, o princípio de tudo. Não é? O princípio de tudo. Como Deus criou o universo. Porque, na verdade, lembra que o Paulo falou semana passada quanto vai ser importante a gente entender o capítulo 14 dos fluidos? Então, por quê? Porque a doutrina espírita, quer dizer, nesse campo da Gênese, não vem só falar da criação, né? Como também a gente tem aí as revelações da ciência, mas vem falar de como foi criado, qual a matéria-prima usada, como, porque não surgiu do nada, não foi o boom lá do Big Bang que criou o universo. Né? Então, eu acho muito importante, achei e acho, e vou achar sempre, essa informação do Dr. Herman para nós, de que nós precisamos aprender a estudar, a amar, a gostar de estudar a Gênese, gostar da ciência que a espiritualidade traz para nós, né, para nós conhecermos o universo agora com uma visão não só de leis físicas voltadas para a matéria, mas essas leis também, que aí unem as leis morais, né? E adentramos o mundo invisível da matéria. Fluido cósmico universal, por exemplo, do que tudo é formado. Então, é preciso a gente ter essa visão, que é a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Essa fala do Dr. Herman de nós estimularmos as pessoas
Porque é naturalmente assim, né? É muito difícil esse livro, como o livro dos médiuns, né? É muito difícil, é muito técnico. Então, naturalmente, a gente vai rejeitando aquilo que foi trazido para nós para nos estruturar no conhecimento das coisas, né? Das leis divinas, né? Então, por isso que, assim como a gente aprende a amar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, tem que amar todas as outras obras, porque cada uma delas traz, como eu já disse, a sua especificação, né? E na Revista Espírita de 1868, por ocasião do lançamento da Gênese, veja que interessante que o Espírito São Luís traz para nós. A Gláucia deve conhecer muito bem, porque a Gláucia é uma estudiosa da Revista Espírita, viu, gente? Viu, Maria Lúcia? Ela é uma estudiosa da... Aliás, acho que eu vou convidar a Gláucia para ajudar aí Ai, como é o nome da nossa amiga que dirige a Revista Espírita aí? A Vera? Oi? A Valéria? Não, a Valéria... Como é? Alcione. Alcione e Sandra. Não, Alcione. Ai, meu Deus. Alcione. No domingo de manhã, viu, Gláucia? Ela é uma estudiosa da Revista Espírita, ou Maria Lúcia Figueiredo. E todos vocês. Então, eu falo, por isso que eu estou falando. Ela viu, hein, Gláucia? Dessa eu escapei. Você só escapou por causa da sua mãezinha. Por causa da sua mãezinha, mas não pensa Qualquer dia eu vou convidar ela para falar para nós. Mas não pensa ela vai falar em outro horário, mas ela vai, aqui no horário mesmo ela vai. Não vai escapar, não. Gente, a gente tem um trabalhador que tem conteúdo para passar para a gente vai perder? Não Temos que aproveitar. Deve aproveitar. Então, vamos lá. Muito. Na Revista Espírita, de 1858, olha só que interessante, vocês vão me permitir ler, porque é importantíssimo isso aqui. Muito pouca gente sabe, muito pouco espírita conhece. Né? Por quê? Porque não são todas as casas espíritas, como a nossa, né? Nós e vocês de Bom Jesus, por exemplo, que estudam a Revista Espírita. Né? São muito poucos. Mas vamos lá. Apreciação da obra sobre a Gênese. Paris, 18 de dezembro de 1867, que foi trazida essa mensagem, mas foi editada em 68. Pelo médium senhor Desliens. Aí começa, né, o Espírito São Luís que traz essa mensagem. Esta obra, a Gênese, vem a ponto, no sentido que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. Olha só, está bem estabelecida no ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome de agora em diante, tem precedentes muito arraigados no coração dos adeptos para que ninguém possa temer que ela se desvie da sua rota. Às vezes a gente vê as pessoas preocupadas, não, os homens vão distorcer, os homens vão modificar, e eles até tentam mesmo, inventam uma porção de coisa aí, distorce isso, distorce aquilo, mas como São Luís está dizendo, na verdade, ela está tão bem estruturada que homem nenhum vai derrubar a doutrina espírita. Né? Então, isso a gente tem que ter certeza, segurança, e, principalmente, nós conhecermos as fontes primeiras, principais, os alicerces de trabalho para a formação da codificação espírita. E aí ele diz, o que importava satisfazer, antes de tudo,
eram as aspirações da alma. Era encher o vazio deixado pela dúvida nas almas vacilantes em sua fé. Era a primeira missão. Esta primeira missão hoje está cumprida. Veja bem, lá naquela época, quando eles foram lançar a Gênesis, né? O Espiritismo atualmente entra numa nova fase, que é essa que ele vai falar da Gênesis. Ao atributo de consolador, alia a de instrutor e diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade. A caridade, sua base inabalável, dele fez o laço das almas ternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal dele farão o traço de união das almas fortes. Conquistou os corações amigos com as armas da doçura. Hoje, viril, é as inteligências viris que se dirige. Materialistas, positivistas, todos os que, por um motivo qualquer, se afastaram de uma espiritualidade cujas imperfeições suas inteligências lhes mostrariam, nele vão encontrar novos alimentos para a sua insaciabilidade. A ciência é sua senhora, mas uma descoberta chama outra, e o homem avança sem cessar com ela, de desejo em desejo, sem encontrar completa satisfação. É que o espírito tem suas necessidades, também ele. É que a alma mais ateísta tem aspirações secretas, inconfessadas, e que essas aspirações reclamam seu pasto. Então, nesse primeiro momento, ele está trazendo para nós a ideia de que as 4 primeiras obras vieram o quê? Vieram satisfazer, antes de tudo, as aspirações da alma. Aqui, a busca de Deus, a busca da certeza da alma, a busca de consolidar a fé. Tudo isso, as 4 primeiras obras, como ele fala aqui, veio falar da doçura, veio falar veio falar da solidariedade. Então, tudo isso, as 4 primeiras obras vieram atender o desejo íntimo do homem de crer. Mas, como ele diz aqui, a ciência é a sua senhora, porque a ciência é a comprovadora dos fatos. O próprio Kardec coloca, né, que ela é a comprovadora. Então, por isso, nós precisamos conhecê-la, não só essa trazida pelos homens, limitada à vida material, mesmo estudando as leis divinas, mas também adentrar o mundo invisível. Aí, olha só o que ele diz aqui. A religião, antagonista da ciência, respondia pelo mistério e todas as questões da filosofia cética. Ela violava as leis da natureza e as torturava à sua fantasia, para daí extrair uma explicação capenga dos seus ensinamentos. Ao contrário, sacrificai a ciência, aceitai todos os seus ensinamentos, sem exceção, e lhes abris horizontes que ela supunha intransponível. A religião supunha intransponível. Tal será o efeito dessa nova obra. Não poderá, senão, assegurar mais os fundamentos da crença espírita nos corações
que já a possuem, e fará dar um passo à frente para a unidade a todos os dissidentes, à exceção, entretanto, dos que o são por interesse ou por amor próprio. Esses o veem com despeito sobre bases cada vez mais inabaláveis que os lançam para trás e os escondem na sombra. Só há pouco ou nenhum terreno comum onde se pudesse encontrar. Hoje, o materialismo vos acotovela por toda parte, porque, estando em seu terreno, não estareis menos no vosso, e ele não poderá fazer outra coisa senão aprender a conhecer os hóspedes que lhes traz a filosofia espírita. É um instrumento de duplo efeito, uma sapa, uma mina que ainda derruba alguma das ruínas do passado e um prumo que edifica para o futuro. A questão de origem que se liga à Gênese é para todos causticante. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias das fases que se abrirá mais tarde, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar o momento propício é tão nocivo quanto deixá-lo escapar. São Luís. Então, você vê, as 4 primeiras obras acalmaram, sustentaram, atenderam às ansiedades humanas no sentimento, na busca de Deus, na busca da fé. Como que tranquilizaram as mentes para elas conhecerem o segredo da natureza, né? Que a ciência espírita vem revelar para nós. E é muito importante, meus irmãos, a gente ter isso na cabeça da gente. Então, não é estudar por estudar, não é qualquer coisa, ou não é só porque é uma obra bonita, mas é porque ela vem estruturar a gente, né, no entendimento do trabalho de Deus na criação do universo, né? Então, eu queria trazer isso para vocês, para nós, né? Eu sempre me lembro... Amália, qual é o mês mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de anotar, para depois ler de novo. Fevereiro de 1868. Essa é uma mensagem para a gente ler, reler, estudar, porque é muito, muito substanciosa. Muito. Né? Então, vamos lá. O áudio está ok, doutor Veire. Oi? Não, o doutor Veire estava lutando com o áudio aqui, funcionou, só estava avisando tá ele. Bom. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vamos, então. Aí nós estamos aqui no capítulo 1, conhecendo, né, o fundamento da revelação espírita, como Paulo, semana passada, já caminhou com a gente aí, falando da importância dessa revelação, né? A importância de nós entendermos o que é uma revelação, né? Porque, você vê, por mais que o homem estuda, né, o homem de ciência, por exemplo, ele descobre as leis, ele dá nome a elas, porque ele pensa que ele que criou. Mas isso até já foi confirmado por eles mesmos, que eles não criam nada, né? Mas não procuram buscar a causa, né? Buscar lá a verdade verdadeira daquilo que eles descobrem, né? Então, ele traz aqui para nós, faz a diferença aqui do que é uma verdadeira revelação e o que é uma revelação secundária.
Quando no item 5, né, ele vem dizendo aqui para a gente que o professor, porém, ensina apenas o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. Por quê? O professor ensina o que o homem de gênio descobriu. Né? A verdadeira revelação é qual? É aquela que vai trazer a verdade divina, aquilo que está de acordo, porque a verdadeira revelação ela está apoiada na verdade verdadeira, desculpe a redundância, que são todos esses mecanismos criados por Deus. Então, o homem de ciência ele descobre o que já existe, né? Que está no ar. Então, o professor aprendeu com o homem de gênio, com o revelador, que ele chama aqui de primeira categoria, né? E o professor vai ensinar o que ele aprendeu com a revelação. Por isso, ele traz essa conotação aí. Mas também ele ainda ajuda a gente a entender quem são esses gênios, por que são gênios, de onde eles vêm, o que é feito deles. Observemos que, na sua maioria, trazem ao nascer faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que desenvolvem com pouco esforço. Veja bem, no Evangelho, capítulo 21, tem uma informação de Erasto muito interessante quando ele vem falar do caráter do verdadeiro espírita, ou do verdadeiro profeta. Que quem são os profetas? Foram aqueles reveladores, os verdadeiros profetas, sempre vieram trazer à humanidade o quê? As coisas de Deus. Vamos simplificar o negócio, né? Por isso ele dizia que Deus falou, que Deus disse, né? Então, aquelas vozes, porque eles tinham a mediunidade, né, de perceber aquelas vozes. Mas quem eram esses espíritos? Né? Quem eram esses espíritos? Então, o espírito da verdade, no capítulo 21, no item 9, no item 9, segundo parágrafo, que ele vem dizendo aqui, né? Até quando ele diz assim, só se entrega o comando de um exército a um general hábil. Então, pensas que Deus, né, estaria entregando as revelações das leis divinas, do seu trabalho a qualquer pessoa, né? Qualquer espírito desses, principalmente, que não tem todo o conhecimento, né, para fazer as revelações, aí ele diz assim, que se Deus utilizasse de um espírito ignorante, de um espírito que não tivesse uma condição superior, e isso vai valer para nós prestarmos atenção, aprendermos o que é um espírito superior e que são os espíritos superiores que trabalharam para Jesus, trazendo a doutrina espírita para a humanidade. Porque ele afirma que Erasto. Então, seria como Deus colocar um fardo pesado em ombros frágeis. E Erasto diz assim, ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem muito fraco para carregá-la. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, vou tratar dessa diferença. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre espíritos
já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnam com essa finalidade, porque eles, se não forem superiores ao meio que devem agir, sua ação será nula. Ou então, quem são os gênios da humanidade? Não são qualquer espírito, né? Porque, às vezes, a gente vê, por exemplo, revelações verdadeiras sendo trazidas por espíritos que, da letra do homem, né? da escola da Terra, ele nem alcançou muito, ele nem abrangeu muito. Mas ele, como espírito imortal, ele tem aquele conhecimento. Ele tem os dois níveis. Para ele poder ser um revelador, que aí entra aqui. Quem são os gênios? Quem são esses que trazem para a humanidade essas revelações? Não são qualquer espírito, mesmo quando eles, presos pela educação do mundo, na mentalidade materialista, como eles até negam a Deus, não é? Não é porque eles negam a Deus que eles são espíritos ignorantes e imperfeitos. Eles trazem uma qualidade, né? Por isso que no Invisível, Leon Denis afirma para nós, no capítulo 26 do Invisível, que os gênios, que Deus conversa com a humanidade através dos gênios, desses espíritos que vieram trazer para a humanidade, fazer essas revelações. E a gente tem muitos exemplos, né? Um deles, muito gritante para nós, é o próprio Paulo de Tarso, né? Aqueles discípulos do tempo de Jesus, Maria de Magdala, né? Então, assim, Maria de Magdala, ela nem frequentou escola, porque era proibido, na época, a mulher estudar, tanto que Emmanuel fala que é mais assim, eu vou usar a forma gritante, né? mais forte a transformação de Maria de Magdala do que do próprio Paulo. Porque o Paulo, ele tinha o conhecimento da ciência da época, mesmo limitada. Ele conhecia a nível intelectual, ele conhecia as leis de Moisés, ele estudava lá os livros sagrados, né, de Moisés. Né? Ele estava obscurecido no campo do sentimento, que é o que Jesus veio, né, até mostrar o quanto ele já era grande nesse campo, mas que estava abafado. E Maria de Magdala, da mesma coisa. São espíritos, né, que... Esses são espíritos que vieram, foram trazidos para, como a gente vai aprender aqui na Gênese, logo nos itens que a gente vai ler, são espíritos que foram trazidos para a encarnação para ajudar a humanidade ignorante, limitada, né, a nível moral e a nível intelectual. Então, esses gênios, eles são, como está aqui na continuidade do item 5, o gênio é um espírito que viveu mais tempo e que, por conseguinte, adquiriu maiores conhecimentos e progrediu mais do que os que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, lembra que Erasto falou? Eles têm que estar muito acima da humanidade que eles vão fazer a revelação, para trazer a verdade. Entendeu? Senão ele vai se perder ali na mentalidade ignorante do povo. Né? Então, aí ele diz aqui, mas o seu saber é fruto de um trabalho anterior. Ou seja, não são privilegiados de Deus. Eles não foram criados por Deus já com toda essa sabedoria. Como disse Erasto, eles vieram desde outras vidas tendo conhecimento
passando por provas, vamos dizer assim, comprovando que eles realmente tinham aquelas condições para virem fazer revelações para a humanidade. Né? É interessante isso a gente observar, não é? Alguma pergunta aí? Dona Amália, Oi. aqui é a Gláucia. Isso aí que a Então, senhora está falando vem de encontro a um estudo que eu estou fazendo sobre filosofia e espiritismo. E mostra que um período da filosofia prepara outro subsequente. Uhum. Então, a gente vê os gênios na filosofia. Os pré-socráticos falando do princípio material, só que não usando os termos que Kardec utiliza. Ele fala do princípio inteligente, depois vai falar do ser, vai falar de Deus, não usando os termos que a gente conhece, mesmo porque eles também não tinham esse parâmetro. Então, quando fala que o espiritismo é filosofia, é porque Kardec colocou cada uma das escolas mergulhadas na doutrina, sem fazer a nomenclatura. Então, um estudioso de filosofia consegue enxergar os pré-socráticos, Pitágoras, e os outros filósofos, né? Parmênides. A gente já não tem esse conhecimento, a gente não consegue. Mas a gente estudando, a gente vê direitinho esses homens de gênios que trazendo essas revelações, essa verdade, num tempo que não tinha parâmetros, né? Então, Aliás, é muito interessante a gente ver isso. Muito mesmo. Aliás, no Consolador, Emmanuel, na introdução do Consolador, Emmanuel fala do porquê dessas 3 características da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Deixa eu pegar aqui o Consolador, que está bem aqui no meu alcance. Espera aí. Ai, mas é muito bom a gente estudar assim, né? Nossa, mãe do céu! Olha o que ele diz aqui. Vou ler só um pedacinho. Que ele vem falando assim: podemos tomar o espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Olha só, o que é religião? Qual é o papel da religião? Religar o homem a Deus, trabalhar o sentimento do homem. A filosofia e a ciência ensinam o homem a viver na Terra, a viver de acordo com as leis divinas, para aproveitar e tirar da encarnação todo o proveito que ele tem que tirar para o seu crescimento espiritual. Né? Eu achei isso aqui fantástico. Né? Então, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Fala para a gente aonde que está isso, Amália. Oi? No Consolador, em que parte aí? Na primeira página, na introdução. Tá. Ele chama de definição. Né? Porque você vê que ele vem, o Emmanuel, no Consolador, ele começa trazendo para nós as leis físicas básicas, não é? As leis físicas básicas da vida. Depois que ele vai adentrando, né? Ele vai explicando cada uma e chega lá na religião. Né? Então, você vê quanto que a gente precisa entender. Por que é importante a gente estar trazendo isso?
Porque a gente aí, por mais que a gente já estude a doutrina espírita, que a gente estude aí essa questão da evolução dos espíritos, né? Nós, quando vemos uma descoberta qualquer, ai, meu Deus, que grandeza de inteligência. Sim, e é mesmo. Não é um privilegiado de Deus, não. É um espírito que lutou, que trabalhou, que conquistou. E é por isso que Deus aproveita ele como ferramenta, como instrumento de trabalho para ajudar os seus irmãos. E muitos deles, desde a antiguidade, são os verdadeiros profetas, são espíritos até que já vieram de outros planetas, foram exilados na Terra para serem aproveitados na sua capacidade de conhecimento, mas precisava trabalhar o sentimento. Então, vieram ajudar os irmãos menores, né, para trabalhar o amor. E assim mesmo engasgaram ainda no meio do caminho. Né? Então, vamos lá. Né? Vamos continuar. Então, entrando no item 6. Desde que se admite a solicitude de Deus com as suas criaturas, por que não se admitiria que espíritos capazes, por sua energia e superioridade dos seus conhecimentos, de fazerem a humanidade avançar, encarnem pela vontade de Deus com o fim de estimularem o progresso em um determinado sentido? Não é o que a gente está acabando de falar. Por que não se admitiria que eles recebam uma missão como a de um embaixador, que um embaixador recebe do seu governante? Este é o papel dos grandes gênios. O que eles vêm fazer se não ensinar aos homens as verdades que estes ignoram? E vocês observam, né? Hoje, conforme eu estudava, eu pensei, até escrevi aqui, logo no parágrafo seguinte, né, que ele diz assim: se Deus permite a vinda de reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, fazer com que apareçam para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. Eu lembrei aqui de quem? Sócrates. Sócrates, 600 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo, né? Quando ele falou da necessidade do diálogo, da necessidade, né, lá para os jovens, e falou da necessidade do conhecimento de si mesmo, mataram ele, porque era uma verdade acima da mentalidade da época, que não conseguia, não é, Vera? Pode colaborar aí, Vera. Pode trazer você, a Glaucia também, quem quiser, né, fazer aí as suas colocações. Porque o gostoso do estudo é esse, né? A gente trocar. Oi. Trazendo aqui o exemplo de Pitágoras, né? Pitágoras, para ser aceito na escola dele, a pessoa tinha que passar por um teste. E o teste era um teste moral. Se a pessoa não tivesse embasamento moral, ela não tivesse princípios morais, ela não era aceita na escola dele. Uhum. O que aconteceu? As pessoas que não foram aceitas na sua escola, depois fizeram um complô queimando a biblioteca e a escola de Pitágoras. Então, aí, imagina se ele tivesse iniciado ele nessas verdades, porque, na verdade, havia um impedimento para pessoas que não estavam preparadas de se adentrarem nesse mundo filosófico, né? E Pitágoras, ele foi muito marcante. Eu não sei onde que eu anotei, que outro dia eu fiz uma pesquisa sobre Pitágoras, como que ele influenciou, por exemplo, a própria vida de Sócrates. Né? Seguiram suas ideias, porque ele trazia ideias transcendentais. Né? Ele trazia conhecimentos transcendentais. E Leon Denis, não sei se é no Depois da Morte ou se é no Invisível, que ele, no Depois da Morte ou no Problema do Ser,
que acho que é depois da morte, quando ele vem falar desses grandes espíritos, né? Depois da morte. Que ele vem falar que Pitágoras, a religião de Pitágoras, ele tirava dele mesmo. Olha só que interessante. Né? Os grandes gênios, principalmente a nível moral, que era o caso dele. Ô, Amália, Oi. Sócrates, naquela época, a aplicação do método dele, que dividia em duas partes, ironia e maêutica, ele levava os jovens a raciocinar, igual a doutrina espírita, né? A raciocinar, por ele isso. jogava algumas questões e o jovem ia raciocinando em cima daquilo. É o que a gente faz hoje, no estudo, por exemplo. Isso. Né? Por isso que os espíritos afirmam que a doutrina de Sócrates se assemelha a de Jesus, porque Jesus, com as parábolas e as formas alegóricas que ele falava, ele convidava a raciocinar. Você vê, ele não trazia pronto, não. Ele botava lá uma história para você... E não deixaram nada escrito, escreveram por ele. E não deixou nada escrito. Nenhum dos dois. Os filósofos deram uma grande contribuição para nós. Com certeza. A filosofia, como a gente está vendo aí, é uma lei divina. Faz parte. Porque a filosofia fala da vida. Por isso que eu fui fazer filosofia, para buscar essas coisas. Eu gosto muito então. Só que depois eu ganhei o livro dos espíritos, gente. Abandonei a faculdade no último ano. Gente, um minuto aqui. Walter, o Sul presente aqui no nosso estúdio. Ah, pois é, a surpresa. A surpresa para você, Lúcia. É muito bom te ver aqui. Walter! Muito bom estar aqui. O Sul presente. E lá ele deve estar com calor, hein? Está de manga curta. Que estão uns 10. Eu falei, Walter, aparece lá, Walter. Vai ser uma surpresa. Que legal. Vai ser uma surpresa para a Lúcia. Então, Walter, muito Saudades bom. da Lúcia. Ah, ele tem acompanhado a gente nos estúdios, Lúcia. Eu vejo. Então, está sempre lá conosco. E aí, nós estamos trabalhando muito junto, lá na CELG. Walter, seja bem-vindo, hein? Obrigado. Vou colocar ele para falar para nós aí uma hora dessa. Isso aí. Fazer uma palestra para a gente. Desses momentos que a gente vai ter no mês, né? Vai ter um dia que é uma palestra. Vou encaixar o Walter aí num mês desse aí. Se prepara, hein, Walter? Mas é muito bom, né? A grande família, né? Como que a gente vai se entrosando com a família. A distância está aproximando. Não tem distância mais, né? Agora já está mais próximo. Isso que eu falei, não tem distância. A gente sai daqui. Sem sair do lugar, a gente vai. Sem sair do lugar, a gente vai em muitos pontos, em vários locais, em vários países até, né? É verdade. Já pensou quando a gente tiver o dom da ubiquidade? Né? Então, vamos lá, gente. Continuando aqui. Então, quem são esses gênios, né? Não são qualquer espírito, nem são privilegiados. São espíritos que todos eles, o próprio Cristo, ele não foi criado por Deus perfeito. Ele desenvolveu a sua perfeição. Ele desenvolveu, né? Ele, no mundo que ele, no planeta que ele viveu suas encarnações, desenvolvendo-se, ele foi aprendendo, como nós fomos aprendendo, né? Toda a sabedoria, como está na escala espírita do Livro dos Espíritos, os puros espíritos, né? Então, aí vamos lá, no sentido filosófico, no item 7, alguma coisa aí do item 5, mais eu dei não li todo, mas para a gente caminhar um pouquinho.
Não, falou tudo. Maria tudo José bem? levantou a mão, Amália. Fala aí, Zezé, querida. Então, Amália, nos tempos atuais, mesmo no tempo de Kardec, podemos considerar Kardec um gênio? Claro, Sim, claro que podemos considerar o Chico Xavier um gênio, né? com Porque certeza. em todas as épocas da humanidade, a Terra recebeu missionários, né? Esses gênios, para Todas as épocas. alavancar o progresso da humanidade, né? Você vê agora, no terceiro milênio, vai ser uma chuva de gênio É, que vão encarnar no planeta. sim, Uma sim. chuva! O Altivo falou para mim, Amália, serão muitos espíritos, muitos. Às Esses vezes a grandes gente não se espíritos, dá conta, assim, que a gente olha uma criança na rua e não faz ideia de quem é não aquele faz espírito. ideia. Pode ter um gênio lá na comunidade que a gente acha que é um menino qualquer, não é isso? Está limitado à educação do mundo, à vivência do mundo, mas Eu me lembro de um garoto da Funabem, parece. Ele é um engenheiro lá na NASA. Aí eu digo, gente, vamos parar de avaliar as pessoas com os nossos olhos. A gente avalia com os nossos olhos e com os nossos sentimentos, né? Não dá para avaliar. e eles encarnam, né, com o objetivo de ser trabalhados seus sentimentos. Por isso, né, quando só a reencarnação que explica isso, quando o espírito aí está lá em Obras Póstumas, quando Kardec estuda a morte espiritual, que ele chama, né? Quando o espírito, para ele, como se trabalhar outra área que ele precisa aprender, porque se ele vier só repetindo o que ele já sabe, como que ele vai crescer? Então, ele se prepara, né? Guarda lá, não perde um tio de tudo que ele já tem, mas ele se prepara para ele poder trabalhar outra área de conhecimento. A gente vê também assim na área da educação. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem lá na Amazônia. Uma professora, ela é autodidata. Se houvesse alguém que pudesse auxiliar aquela professora, gente, impressionante como ela ensinou todas as matérias às crianças. Então, ela diz, tem alunos meus que hoje estão no exterior fazendo faculdade. Quem são os autodidatas? Pois é. Esse é um sinal. Quem são os autodidatas? Exatamente. Que não tiveram condições de ir para a escola, mas aprenderam. O próprio Leopoldo Machado foi um autodidata. Leon Denis foi autodidata. Pois né? Porque o Leopoldo Machado, quando ele tinha 5 anos, ele sofreu uma enfermidade, quando era pequeno, que não tinha cura. E aí o médico falou para a mãe dele assim, a senhora leva ele para casa para morrer, porque não tem mais jeito mesmo. E se ele salvar, vai ser um débil mental. Vai ser esse tipo de débil mental. E havia um curandeiro na cidade, né, que fazia lá uma poção, né, esse negócio de ervas. Aí chegou já quando ele foi levado, né, para casa pela mãe, que o médico não tinha mais o que fazer. Aí esse senhor falou para ela assim, a senhora não quer experimentar do meu remédio? Já que ele vai morrer mesmo, a senhora não quer experimentar do meu remédio? Olha, e o menino se ergueu, e o menino foi estudar, e o menino se tornou professor, poeta, escritor e um grande trabalhador de Jesus na área da doutrina espírita, da educação. Fundou até um colégio, né, lá em Nova Iguaçu. Oi? Primeira escola espírita do Brasil, né? Pois não, esse foi de Eurípides.
Ah, é, Eurípides. A primeira escola espírita foi de Eurípides. O gênio de Sacramento, né? Do Leopoldo Machado, ele fundou em Nova Iguaçu, tem até hoje lá o colégio Leopoldo Machado. Mas o interessante é que como o médico disse que ele não ia aprender nada, né? Nem se esforçaram de colocar ele em escolas. Ele foi aprendendo lendo, porque ele precisava trabalhar, trabalhava no cais, ele lia jornais, ele procurava lá aprender as letras, né? Aprender as palavras, e foi como autodidata. Né? Então, assim, são esses espíritos que nós não temos ideia de quem são, mas não são privilegiados de Deus no contexto que a humanidade pensa. Só Deus sabe quanto esforço, né? Né? Conseguiram, todos eles, né? Como a Zezé falou dessa professora autodidata, tem muitas crianças, muitos. É que a gente não presta atenção nisso, a gente só vai ver quando adquire uma fama qualquer, é que você vai prestar atenção na criatura e dar um valor qualquer à criatura. Um dia desse, desculpa eu falar, eu até chamei a atenção a alguém aqui em casa, porque o cidadão recebeu lá o prêmio Nobel, não sei de quê. Falei, interessante. Se fosse a professorinha lá da Amazônia, ensinando o índio, andando no meio da lama, no meio da chuva, se fosse ela receber o prêmio Nobel, não estava valorizando, não é isso? Falei, é isso aí. Mas um dia a humanidade chega lá. Que, aliás, a humanidade já está bastante adiantada, porque nós não somos mais infantis, nem adolescentes. Nós já estamos, por isso os tempos estão sofrendo transformações, para dar uma sacudida em nós, para a gente descobrir o nosso valor espiritual e nos esforçarmos mais. Que a gente se acomoda muito, que a gente é ignorante, que a gente é imperfeito, que isso não é para a gente, né? E por aí afora essa linguagem, né? Que só atrasa. Nós temos que nos descobrirmos, vamos lembrar do autoconhecimento disso que Sócrates lembrou, e que Santo Agostinho até ensina a gente a fazer, né? Então, vamos lá. No item 7, no sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação, mais particularmente, das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio dos seus sentidos e cujo conhecimento é dado por Deus ou pelos seus mensageiros através da palavra direta ou pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados, missionários, tendo a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação pressupõe a passividade absoluta, aceita-se sem verificação, sem exame e sem discussão, quando, na verdade, temos que prestar atenção no que está sendo trazido. Eu me lembrei aqui, e vocês podem anotar aí, aquela lição do Consolador no Evangelho, capítulo 6, item 3. O que Jesus disse? E por que a doutrina espírita é a terceira revelação? Né? Porque ele diz que ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. O que Kardec está dizendo aqui? Mais particularmente, as coisas espirituais não são buscadas, não são conhecidas pelos homens. Então, as revelações, elas são, vamos dizer, mais necessárias para nós das coisas espirituais, das leis que regem a nossa realidade espiritual. Porque as revelações da Terra
são feitas aí pela ciência, pela filosofia, pelos estudos, a própria inteligência humana, né? Você vê no campo dos laboratórios, né? Eu estava pensando, né? Outro dia, falei a vacina, né? As vacinas aí da pandemia. Nenhum espírito veio revelar a vacina para o homem. Nenhum espírito se manifestou aí para dar a fórmula. Por quê? Porque o homem é inteligente para isso. Tinha que trabalhar para isso. Ele tem que trabalhar para isso, né? E aí, outra lição é aquela que a gente leu no Evangelho. Claro que com muita inspiração e intuição, o né, segundo Amanda? parágrafo. Né? Deixa eu lembrar aqui, Vera. Você vai ler aí, pega aí para a gente. Segundo parágrafo que você vai ler. Uau. Porque aqui, olha só. Segundo parágrafo do item 8. Aqui, por exemplo, olha, ele está dizendo aqui, disse revelação, mais particularmente, das coisas espirituais, que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio dos seus sentidos, por isso a mediunidade, que é o canal de trazer as revelações, né? E aí Jesus, lá no Consolador, ele diz o seguinte, né, no Consolador, que o Espírito da Verdade viria. O que o Espírito da Verdade viria fazer? Viria revelar, relembrar, porque Jesus foi a segunda revelação. Jesus veio trabalhar um sentimento intrinsecamente espiritual, transcendental, que é o amor, que Moisés não trabalhou. Moisés trabalhou as leis da ciência física, da vida física. Não falou do amor. Até a moral que Moisés trabalhou foi de comportamento entre os homens, que ele chama da moral social, né? Da moral cívica, que hoje nem tem mais nas escolas, né? Era muito importante essa moral física na escola, né? Mas Jesus veio fazer essa revelação. E dentro dessa revelação, muitos não entenderam, por causa da sua limitação. Por isso, ele afirmou que o Espírito da Verdade viria, vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. Eternamente, porque você está aprendendo a conhecer-se como ser imortal. E o ser imortal é eterno, é infinito. O conhecimento é infinito, né? Então, por isso ele diz, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Quando ele falou para Nicodemos, como é que é o sopro, como sopra o vento, né? Quando ele fala do Espírito, né? Quando ele lá, quando o Nicodemos pergunta sobre a encarnação, então ele diz: o que é da água, o que é da água é, né? O que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é o Espírito. Então Jesus estava ali já convidando a pensar nesses dois ângulos da vida. Mas que a limitação do conhecimento ali era muito grande da ciência. Mas não tinha como falar de espírito ali naquela época, naquela hora. Então ele diz: vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu tenho dito. Então, tudo que foi recordado, que está sendo recordado, e é muita coisa daquilo que Jesus ensinou, e mais as revelações, né? Das leis que regem a vida do espírito imortal, que hoje nós temos possibilidade de conhecer, né?
a encarnação, a reencarnação, né? O ser imortal, o perispírito. Não tinha como Jesus falar na época, mas olha que foi lembrado por Paulo, o corpo astral. Olha, era coisa muito esporádica, né? Então, aí, juntando aqui com a nossa Gênese, ele está falando isso. Aí precisa do revelador, precisa de alguém do mundo espiritual para vir falar para os homens. Aí o grande objetivo da mediunidade, para nós aprendermos a nos conhecermos como espírito e aprender a conhecer as leis que regem a vida fora da matéria. Aí ele diz aqui, é dado por Deus e pelos seus mensageiros através da palavra direta ou pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, e que a gente pode chamar dos gênios. Lê aí, Vera, essa é a segunda parte do item 9, do item 8. Teu microfone está fechado. Não, eu tô aqui, ó, no meio das confusões. Você quer que eu leia segundo o parágrafo do item 8? Só um pedaço. O primeiro pedaço do segundo parágrafo, do item 8. Olha como está atual isso aí para nós. Atividade da vossa época. Capítulo 9, você tirou? Não foi você que leu? Capítulo 9 tem 8. Quem está na mão aí? É que não está escutando. Eu estava lendo com o mic fechado, não é isso? Cada época, esse que você quer que eu leia? Isso. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Mas bem-aventurados que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Então, a gente, eu estava nessa, mas é porque eu estava lendo duas coisas ao mesmo tempo. Faz um comentário aí nesse princípio do texto. Não, a gente estava até pensando nisso, porque a gente até fez um estudo sobre isso para ontem, né? Essa questão desse momento histórico que a gente está vivendo, né, da sociedade. E a gente vê, muitas vezes, aumento da questão intelectiva, de uma forma ou de outra, há esse aumento, né? Há essa busca, mesmo até pela... Fechou seu microfone. Está fechando sozinho. Muitos procurando, muitos buscando até a cura de doenças, com inspirações, intuições, muitos buscando. É esse impulso que está sendo dado, mas que é um grupo fazendo essa atividade, né? Mas o gênio é uma coisa diferente, ele vem assim, ele desponta. Ele vem com aquilo assim, pá! E é uma coisa que ninguém tinha pensado, que não se aceita por isso. E nós estamos vivendo muitas coisas nesse sentido
mas no sentido moral. Eu fico orando porque eu fico assim, eu ainda fico indignada com algumas coisas e me escandalizo com outras, que eu não deveria, como espírita, né? Mas diante do que a gente está passando. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu vejo alguns companheiros meus com estudo, PhD, numa indiferença moral diante do que a gente está passando. Assim, hoje mesmo uma amiga falou, mas olha, vai acontecer de um jeito ou de outro, com todos nós. Eu disse, mas aconteceu o quê? Pegar Covid. Porque ela diz assim, eu aglomero e aglomero mesmo. E vai para a escola. Está buscando, né? Está buscando. Então, com PhD, 2 faculdades, eu disse, mas fulana... E pegou Covid. Mas está sendo um resfriadinho, assim mesmo, para mim. E tem uma filha pequena asmática. Então, aí eu... Vera, você vê o egoísmo, né? Que a pessoa tem inteligência, mas ela ainda está egoísta. Gente, mas eu fiquei assim... A Lúcia levantou a mão aí. Sabe, veio assim em mim, assim, hoje de manhã, eu disse, gente, é isso aqui. É a virtude, é a atividade intelectual. Mas porque o homem só se interessa por essa parte. Ele só se preocupou de desenvolver a intelectualidade. E naquilo que você leu agora, do capítulo 3, Mamália, que você falou aí do capítulo 3, 6. que traz exatamente... Capítulo 6 e tem 3. Não, capítulo 3 não. Capítulo 6 do Consolador, a gente fez lá para Itaipuaçu esse estudo. Mas tem uma hora aqui que o Espírito de Verdade também fala uma coisa. Quer ver? Posso ler só um pedacinho? Vou te falar a palavra, Lúcia. Dentro do que você falou, Vera. Quem está falando? Lúcia, desculpe. Dentro do que você falou, a gente vê muito claramente, mas muito, a intelectualidade e a moralidade. Então, não adianta ter cursos e cursos e cursos, mas a moral não caminhou junto com a intelectualidade. Tem hora que eu falo assim, gente, é eu que estou ficando doida. Também falo pessoas, isso. Porque não é possível a pessoa não conseguir enxergar, entendeu? Matar a gente comentou isso essa semana, né, Lúcia? Nosso estudo. Incrível, em pleno século. Eu fiquei muito chocada. A pessoa ainda diz assim, tem que matar mesmo. Por isso. E muitas vezes são pessoas que a gente admira em algum, né? E é por isso, olha, por isso que a gente tem que dar muito valor aos espíritos que nos instruem. Porque a moral... Olha o que o item 7 está dizendo aqui da Gênesis. As revelações, no sentido específico da fé religiosa, que é quando vai falar para nós da lei moral, isso, que é a lei segundo Deus, segundo as leis divinas, a regra para o bem proceder. Essa, como no tempo do Cristo ele teve que vir falar pessoalmente do amor, hoje a espiritualidade está falando para nós através da mediunidade. Por isso, Amália, valorizar muito essas mensagens moralizadoras, porque é o que a nossa humanidade precisa. Fala, Vera. Não, aqui no Cristo Consolador, no item 5, tem um parágrafo que ontem, quando eu estava estudando, me chamou muito a atenção do Espírito de Verdade, que ele diz assim: homens fracos, que percebeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Aí, hoje, quando ela me falou isso, e outra companheira, enfermeira, fantástica e tal, diz que eu não tomo não a vacina, hein? Está morrendo gente que tomou a vacina, e é espírita. A Sueli Calda Schubert morreu? Pois é. Aí eu digo, Jesus, meu Deus. Aí quer justificar um erro
em cima da Sabe? dificuldade do outro. Ah, ela tomou e morreu. Vera, Aguinaldo onde Timóteo. você falou esse artigo que você falou? De onde É está? do Esse capítulo último? 6 do 6 e tem Evangelho, 5. item 5. É fantástica Obrigada. essa fala. Tem tudo a ver, e é o Espírito de verdade nos falando. Tem tudo a ver com esse item 7 que nós estamos estudando, e o 6, a questão dessas revelações, dessa forma como as coisas vêm, né? Mas essa indiferença moral, caramba. Então vamos aqui pegar o item 8. Temos 15 minutinhos ainda. No item 8. Meus amigos de Bom Jesus, faz favor de abrir essa boca para falar, hein? Tá A Maria todo mundo Lúcia aí só fala, mas a escutando. Não deixa só por conta da turma, não. É porque senão a gente fala mesmo, hein? A gente já tem o falador aberto. Então, vamos lá. Todas as religiões tiveram seus reveladores. Por quê? Vamos lembrar, gente, para falar da lei de Deus e para falar das coisas espirituais, tem que ser alguém de lá trazendo para nós, né? Hoje nós temos aqui encarnados falando para nós, porque temos a doutrina espírita escrita nos livros. Então, a gente também tem os grandes estudiosos da doutrina espírita no campo moral, sendo para nós também instrutores, né? Ajudando a gente, muitos companheiros. Né? Por exemplo, a Sueli Caldas Schuber mesmo foi um espírito encarnado, né? Eu estou me referindo a ela encarnada. Quanto trabalho ela fez como instrumento da espiritualidade, trazendo quantas obras ela escreveu para ajudar a humanidade a se melhorar moralmente. O Chico, né? E por aí, muitos. Né? Porque nós precisamos, para entender das leis divinas, e por que é isso, meus irmãos? Por causa da tal proibição de Moisés, que foi aproveitado pelos poderosos para manter a humanidade na ignorância das realidades espirituais. Então, agora, né? Fala aí, ô Clarissa. Você falou alguma coisa aí? É sempre assim, é porque eu fico de um lado da mesa e o Gilberto na outra, então a gente fica aqui conversando, entendeu? Ah, bom, você está falando... É sempre assim, os poderosos... Não, mas é sobre isso, os poderosos usam do poder para manter todos cordeirinhos, né? A ignorância para eles reinarem, para eles manterem a gente... Né? Dominado. Mas eles não falam das coisas espirituais. Eles mantêm tudo na terra. Esse é o verdadeiro jugo errado. Domínio. Por isso que a gente precisa dar muito valor a essa espiritualidade, né? Que está trocando em miúdo para nós. Dar valor a Kardec, né? No Livro dos Médiuns, como ele esmiuça para nós, né? A ferramenta, ele descobriu a ferramenta medianímica, porque não é só a possibilidade do espírito vir falar, é a ferramenta que ele usa. Até isso Kardec descobriu e esquadrinhou para nós, até nos valorizarmos como trabalhadores do Cristo. Nós não somos qualquer coisa, não. A gente é muita coisa. Né? Nós somos espíritos imortais. Eu estou falando aqui, repetindo para vocês, é muita coisa. Sabe de quem que eu me lembrei agora? João Major. Ele deve estar por aí escutando a gente. Olha, mas veio muito forte aqui. Gostava muito disso. Porque ele usava muito esse termo. Mas é muita coisa, Malhas, é muita coisa. Não é? Ele sempre usava isso. Com certeza ele está aí acompanhando a gente nesse trabalho. Com certeza. Né?
com certeza. Então. A Zezé levantou a mão ali. Ó. Fala, Zezé. Então, Amália, eu gosto muito de lembrar também, porque aqui fala todas as religiões tiveram seus reveladores. Sim, todas as religiões, muitas pessoas com muita religiosidade em todas as épocas, né? Sim. E eu gosto de lembrar de Chico Xavier com aquele padre Sebastião, lá de Uberaba. Lembra? Era o padre que ia lá no Chico dizendo: eu não quero mais ser católico, Chico, eu quero ser espírita, Chico. Chico dizia para ele: volta para lá, Sebastião, que lá você é muito mais útil do que aqui, Sebastião. Mas eu não quero ser católico, eu estou gostando do espiritismo, Chico. Volta para lá. Porque o padre Sebastião, ela pedia a ele ajuda financeira para fazer os enterros, né? Quer dizer, a igreja não tem dinheiro, a igreja não tem nada, Chico, ninguém dá nada, Chico. Eu, às vezes, preciso enterrar uma pessoa, não tem dinheiro, eu quero ser espírita, os espíritos são generosos. Ele disse: volta para lá, que lá é seu lugar. Pois é, em todas as épocas, né? Todas as religiões. Porque em todos os setores tem que ter aquele que vai ajudar. Exatamente. É preciso. E quando aparece é porque é um espírito preparado para realizar aquela tarefa. Sim, exatamente. Não cai do céu de qualquer maneira. Não. Como diz Antônio de Aquino, ninguém cai do céu de qualquer maneira. Não. Né? A gente tem todo um trabalho de preparação no plano espiritual para ser realizada. Para assumir a tarefa, né? Para assumir a tarefa. Então, vamos lá. Apesar dos erros de suas doutrinas, porque tiveram os reveladores, mas muitos foram limitados, foram proibidos de falar, né? Foi incutido neles o medo da morte por causa da maldade que se criou, por aí afora. Apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de comover os espíritos e, por isso mesmo, de semear as sementes do progresso, que mais tarde deviam se desenvolver ou que se desenvolverão um dia à luz brilhante do cristianismo. Pois injusto que eles sejam amaldiçoados em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, assim que a razão houver triunfado dos preconceitos. O espiritismo é o futuro das religiões. Olha só, aqui está a unidade dos pensamentos. E aí, Amália, a gente vê que o espiritismo veio derrubar todos esses preconceitos. Mas é o papel desse. É muito preconceito, gente. É muito preconceito. Você fala em Deus, você aceita Jesus, mas você mete o pau no outro por causa de preconceito. Pois é. A discriminação, né? Doutor Erma, tem uma mensagem do doutor Erma, acho que eu acho que está no Palavras do Coração, volume 3. Aí o Walter, até que tem estudado bem essas obras, né, Walter? Ele diz assim, que muitas pessoas deixam de se melhorar e de crescer estudando a doutrina espírita, porque dizem assim: não é minha religião, não me interessa, né? Não é minha religião. Entendeu? Então, outras dão a desculpa do comodismo, que é muito difícil, tem que estudar, né? É muita disciplina, e aí vai ficando no comodismo. Vai ficando no comodismo, no atraso da vida. O Weber, meu irmão, falava que a ideia que nós fazemos de Deus é de acordo com a religião que nós abraçamos. É claro. A religião que o Deus é só deles. É claro. Você está no inferno, você já está condenado.
Então, é o egoísmo até em função da figura de Deus. Né? Amália, esse trecho lembra lá aquela pergunta do Livro dos Espíritos, da Lei de Progresso, né? Pode ler, pode falar para a gente. O espiritismo se tornará uma crença comum, permanecerá sendo... Né? Qual é a pergunta que ela está querendo saber? 798 do Livro dos Espíritos. 798. Obrigada. Quando diz que o espiritismo, aquela história, né? Não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Né? Quando diz que haverá uma crença comum que marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Isso aí. Tem muito a ver com esse parágrafo. Isso mesmo. E tem a 842. Todas as religiões querem estar com a verdade. Mas qual dentre elas pode dizer que está com a verdade? E aí os espíritos responderam: aquela que fizer o maior número de homens de bem. Isso aí. Né? E fazer homem de bem, ensinar a lei moral, a regra para o bem proceder, a caridade. Né? Está lá o homem de bem. Né? O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, a religião que conduz o homem a se tornar homem de bem, essa é a melhor. Né? Então, infelizmente, como a Lúcia acabou de colocar, a gente fala de Jesus, fala da caridade, mas discrimina o outro. Mas odeia, mas persegue, né? Mas condena, julga. Né? Então, por isso que até tem uma mensagem de Emmanuel que foi lida agora há pouco tempo, mostrando isso. Muitos falam que Jesus está junto ao homem de ciência, Jesus está não sei aonde. Né? Então, como diz Emmanuel, realmente Jesus não enganou a humanidade, ele está. Mas não basta Jesus estar. Nós temos que estar com Jesus. E estar com Jesus é cumprir os seus ensinamentos. Então, por isso que ele está fazendo aqui, mostrando para a gente essa diferença. Né? Em Obras Póstumas, tem a primeira revelação da minha missão. A primeira revelação que Kardec ouviu da sua missão, através ainda da mesinha lá, da manifestação, que ele diz que a mesinha apontou para ele, né, como se apontasse o dedo no nariz dele, é para você, senhor Rivaio, essa missão, foi exatamente o Espírito falando que haveria uma única doutrina, a doutrina bela e que é digna da grandeza do Criador. Uma única doutrina. Isso foi dito para Kardec logo no início. Né? Então, depois, Leon Denis aprofunda isso. Isso a gente tem que entender, porque a gente ainda está muito com essa história na cabeça. Mas o catolicismo fala coisa boa, mas o protestantismo fala coisa boa. Tudo fala coisa boa. O que ele acabou de dizer aqui? Todas as religiões tiveram seus reveladores, mas, paralelamente, existe a discriminação religiosa. Só a minha religião salva. Né? Só a minha religião. Então, quer que você vá para a religião deles, mas eles não vão na sua. É discriminação. Por aí é fora essas coisas. Fulano tudo... Amália. Fulano, o espírito é muito bonzinho, mas ele está condenado para o inferno. Pois é. Então, vamos lá para o item 9. Há revelações diretas de Deus aos homens? Há revelação direta de Deus aos homens? Esta é uma questão que não ousaríamos responder nem afirmar... Esta é uma questão que não ousaríamos responder nem afirmativa, nem negativamente, de uma forma absoluta.
O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá a certeza dele. Do que não se pode duvidar é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau do seu saber pessoal, podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros direto de Deus. Estes falam em nome de Deus, foram, às vezes, confundidos com o próprio Deus. Aí, só a ciência espírita vem ensinar isso para a gente. Aí eu lembrei quando Paulo falou da importância de conhecermos, no capítulo 14, a questão dos fluidos. Porque aqui é uma questão vibratória. Questão vibratória. A vibração de Deus é a vibração de um espírito primitivo. A vibração de Jesus é a nossa vibração. Então, não é com facilidade essa aproximação. Por isso ele diz, não afirmo e nem nego. Por quê? Porque é preciso conhecer todo esse processo, né, que envolve... Né? Lembra, eu falei para vocês, Kardec não só descobriu a possibilidade dos espíritos virem falar com os homens, mas, principalmente, a ferramenta própria para isso, que está no próprio homem. A força medianímica, a capacidade intelectual e moral. Isso tudo é um processo de trabalho para você criar um campo propício. Mas não é porque você ainda está mergulhado num campo denso ainda de matéria que Deus e Jesus estão distantes de você. Aliás, o que ele disse aqui? Tem aqueles espíritos que tiram dele mesmo, como a gente citou Pitágoras, Sócrates, tiram deles mesmos os ensinamentos. Por quê? Porque eles já aprenderam com os maiores, já desenvolveram capacidade intrínseca para isso. Eles já trazem uma bagagenzinha, né? Isso, traz a ferramenta preparada, numa linguagem mais fácil. Né? Amália, Oi. também é bom dar uma lidinha lá no... Eu tenho anotado aqui nos meus estudos, da Livro dos Espíritos 562. Pode ler para nós. Quando ele diz assim, eu vou resumir, né? Quando fala dos espíritos de ordem mais elevada, as ocupações e missões dos espíritos. Nada mais tendo que adquirir, se eles ficam de repouso, aí eles dizem, a ociosidade eterna seria um suplício. Mas, então, qual é a natureza da ocupação desses espíritos superiores? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las a todo o universo e velar por sua execução. Então, muitas vezes, com essas inspirações, muitos são confundidos por Deus, como deuses, por esses motivos também, por essa intervenção. E aí, Vera, dentro do que você falou, nós podemos ver a missão dos espíritos. Isso. Desde o estafeta, que entrega a carta, até o governante, o lavrador, e assim vai. O homem que lavra a terra, ao que dirige o país, cada um tem a sua escala, porque cada um está dentro da sua ferramenta própria. Cada um dentro do seu quadrado, com a sua responsabilidade. Isso. Fala, Gláucia. Voltando aqui sobre o profeta, que estava fresquinho, eu li assim, esse livro do Herculano, O Espírito e o Tempo, que fala do Swedenborg, que é um dos profetas do espiritismo, né? Ele é o precursor da doutrina espírita. E aqui só um trechinho, né? Ele via o mundo espiritual, conversava com os espíritos, recebia instruções diretas, mas qual o problema dele?
ele se distanciou do cientificismo, porque ele considerou único detentor da verdade. Então, ele conseguiu deturpar aquilo. Escorregou do escorregou orgulho, né? E voltou depois de 100 anos para o Andros, né? Viu? Com o espírito protetor, tentando consertar os erros que ele fez 100 anos atrás. Então, é interessante a gente saber que os profetas não sabem tudo, eles também escorregam, como claro. foi com Swedenborg, né? Obrigada. Porque cada um dentro do seu nível, mas eles estão sempre acima de conhecimento daquela humanidade, dos outros, daquele grupo. Imagina você falar de que ele já conseguia distinguir os demônios dos anjos. Os demônios dos anjos não existiam, eram os espíritos das pessoas que já tinham desencarnado. Então, ele veio com essa contribuição bastante interessante. Pois é. Então, o que a gente precisa ter sempre na noção é que não é nada de graça. É trabalho. Outra coisa assim que é de maravilhar somos nós. Deus conta conosco. Então, o homem atual precisa se autovalorizar, precisa saber que ele é uma ferramenta valiosa, preciosa na mão de Deus. E, para isso, a gente precisa pensar transcendentalmente. E é o que a doutrina espírita vem fazer conosco. Aprende a pensar mais como espírito, aprende a orar mais, a buscar mais o mundo espiritual no seu pensamento. Não é buscar manifestação de espírito, não. E essa busca a gente faz através de quê? Através do conhecimento. Gente, já acabou. Vamos parar aqui. Às 7 horas eu vou dar uma aula. Passou rapidinho. Nossa Senhora! Então, vamos ficar aqui, vamos pegar o item 10 na próxima aula, tá? Olha. Depois nós já temos, tá? Tem também para ajudar muito nisso aí tudo, é o Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, tá? Eu tenho. Ó, o item 10, tá? A próxima pessoa que vier dar aula, eu vou passar para ela, pode deixar. Quem vai fazer a prece, dona Amália? Pode ser você mesmo, quem faz a abertura faz a fechadura. Então, vamos. Fazer a fechadura? Jesus amado, Jesus querido, nós queremos lhe agradecer por esses momentos de estudo, agradecer pelos amigos que aqui estão conosco, estudando, principalmente o nosso companheiro Walter, que cada um de nós possamos receber nesse momento as energias de fortalecimento físico e espiritual, para que possamos, Senhor, cada vez mais conhecer essa doutrina que nos consola, que nos eleva, que nos dá o consolo necessário para as nossas almas. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. E aí depois vocês fazem uma avaliação, se está valendo.